Veja bem, papai, ele era natural de Ouro Velho, que era município de Monteiro, na Paraíba. Né? À época era distrito de Monteiro, posteriormente se tornou município. Em 1949, papai nasceu em 1935, lá em Monteiro, Paraíba. Em 1949, os pais de papai vieram morar em Cupira. E tinha uma ligação, tinha familiares também que residiam na zona rural, em Largo de São José. E então eles passaram a morar em Cupira. Então, em 1949, eles passaram a morar em Cupira. Papai estudando, trabalhando, em 1956, ele se tornou funcionário da Cooperativa Agrícola de Cupira. Né? Posteriormente, ele trabalhou no movimento democrático brasileiro, que era o Mobral, exercia o cargo de presidente, passou um tempo, 9 anos nesse cargo. Né? Posteriormente, ele foi secretário municipal de Cupira em dois períodos, de 1959 a 1963 e de 64 a 67. Quer dizer, ele começou a criar uma ligação com o município, atuando, trabalhando diretamente com a coletividade através do município, através da prefeitura. Posteriormente, papai ele passou a exercer o cargo de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, mas permaneceu em Cupira com essa ligação, sempre colaborando com o alunado, sempre colaborando com o município e sempre pesquisando. Ele era um estudioso, era um pesquisador do município de Cupira. Ele dizia que tinha duas naturalidades, né? Uma porque nasceu lá em Monteiro, Paraíba, lá em Ouro Velho, e Cupira, que ele adotou como cidade dele, né, natural, e que ele também teve a felicidade de receber o título de cidadão e muito honrou ele e toda a família nossa. Papai tinha a esposa, né, Dona Célia, minha mãe, que era casada há 63 anos, né, e papai e mamãe só tiveram 2 filhos, eu e minha irmã Sônia. Né? Nós nascemos e nos criamos em Cupira com muita honra, muito orgulho, a gente gosta muito da cidade. Ela teve a formação, trabalhou inclusive na prefeitura de Cupira. Eu também trabalhei na prefeitura de Cupira, tive a honra de trabalhar como assessor do secretário de administração Hamilton Celerino da Fonseca. Tive a honra e o prazer e aprendi muito com o senhor Hamilton Celerino, trabalhei com ele na Secretaria de Administração. E minha irmã, ela tem a formação pedagógica. Ela passou a ensinar, foi professora do estado de Pernambuco por muito tempo, até se aposentar. E eu passei a cursar Direito, né? Comecei a estudar na Faculdade de ACES em Caruaru, hoje ACES Unita, na época era FADICA. E eu fiz o curso de Direito e durante esse curso de Direito já comecei a estagiar. Minha mãe, ela era funcionária do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ela trabalhava em Cupira, no Poder Judiciário, e aí também isso tem influenciado também. Eu vendo ela fazendo as audiências e tal. E aí fiz o curso de Direito, me formei, passei a advogar e sou militante já há 36 anos como advogado. E o papai, com 12 anos de idade, ele começou a tocar cavaquinho. É por isso que eu disse no início que ele era autodidata. Ele tinha facilidade de aprender as coisas de música, ele aprendia muito. E com 15 anos de idade, ele efetivamente aprendeu música e começou a tocar teclado. Não é? Ele gostava muito de tocar teclado. Tem uma das viagens minhas que eu fiz aí pro exterior, eu trouxe um teclado para ele, bem bacana, um teclado que dobra tudinho. Ele achou muito interessante para ele usar, e ele usava sempre que ele queria tocar alguma coisa lá em casa, ele usava. Então, o papai começou a tocar teclado e integrou a banda musical 13 de junho do município de Cupira, denominada 13 de junho. Já a partir da fundação, em 1949. Então, gostando de música, ele começou na condição de músico dessa banda, e tocando clarinete e soprano. Né? Veja que ele era diversificado mesmo. Ele é didático, ele começava a gostar muito de música. E o que acontece é que os alunos sempre procuravam o papai, sabendo que ele era um estudioso, um pesquisador, procuravam o papai para ter informação, e falavam muito sobre o índio de Cupira, sobre a história de Cupira, que ele era profundo conhecedor da história de Cupira, e falavam muito sobre o índio, e ele dizia que não conhecia. E orientava os alunos a procurar a prefeitura, a biblioteca, Câmara de Vereadores, para ver se descobria. E ninguém descobria. E ele começou a pesquisar. Ele disse: eu vou pesquisar para saber se existe o índio de Cupira. E ele fez a pesquisa, e todos os órgãos do município ele não encontrou o índio de Cupira. Então ele teve a ideia de escrever o índio de Cupira, e depois que ele escreveu a letra do índio de Cupira em 1992. Ele apresentou ao prefeito Zé Maria, à época, que era prefeito, apresentou o hino, Zé Maria gostou demais, e aí apresentou também o presidente da Câmara, que era Maravelino de Arruda,
né? Seu Omar Arruda todo mundo conhecia, que também gostou muito da letra, e aí entenderam que deveria levar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores para ver se oficializava aquela letra como hino de Cupira. O que efetivamente foi feito, o prefeito apresentou o projeto de lei, a Câmara de Vereadores aprovou a unanimidade e ficou a letra que foi construída por papai, criada por ele, como a letra do município de Cupira. E aí ele fez uma parceria com o maestro, na época era o maestro Emiliano, que aí foi quem colocou a música, não é, por assim dizer, a melodia, e aí ficou a letra criada por papai e a melodia criada pelo maestro Emiliano. Então, assim, ficou essa história, ficou esse legado. Ele não parava por aí, ele também pesquisava a questão dos símbolos de Cupira. E ele comentava comigo: Saulo, o símbolo de Cupira, eu não conheço. O símbolo oficial de Cupira tem a bandeira, mas... E ele começou a pesquisar também, e ele não achou. E ele pensou, entendeu? Mas já com idade avançada, 80 e tantos anos, aí ele diminuiu mais o ritmo. Mas ele também tinha essa vontade de pesquisar para ver se existia o símbolo de Cupira, do município de Cupira, e a bandeira de Cupira. Esses eram os dois símbolos que ele queria descobrir se existia ou não. Mas aí, né, o Papai do Céu foi quem escolheu que ele fosse lá ficar ao lado, e ele foi e não concluiu essa vontade que ele tinha de descobrir realmente se existia o símbolo do município de Cupira. Papai, eu sempre digo assim, eu queria ter o conhecimento geral que o papai tinha. Eu não tenho. Veja que eu sou formado em Direito, eu tenho especialização, curso de especialização, pós-graduação que fiz lá atrás, no ano de 2000. O advogado, ele é um eterno estudante, ele está sempre se aprimorando, né? A legislação muda muito, a gente tem, mas eu não tinha o conhecimento gerais que o papai tinha, e eu tenho orgulho de dizer isso, porque ele era uma pessoa que lia muito. Papai tinha assinatura do jornal, e eu comecei a aprender a ler o jornal com ele, lá atrás, há muitos anos, que quando não vendia nem jornal em Cupira, ele comprava, o pessoal levava de calor para ele. Entendeu? Ele tinha assinatura de revista Cruzeiro e tantas outras, ele até encadernava, né, as revistas, ele tinha um conhecimento profundo. E ele passava muitas informações para a gente. Ele era um incentivador do estudo, ele gostava muito que a gente estudasse. Sabe que quando a gente é jovem, a gente diz assim: eu quero estudar, mas eu quero trabalhar também. Eu quero trabalhar. Ele dizia: não se preocupe com o trabalho. Vai estudar, vai estudar. Tanto que foi uma briga, assim, no bom sentido, para que eu passasse a trabalhar na prefeitura com o seu Hamilton. E eu entendia que era bom trabalhar, porque também eu iria aprender muito. Né? Que não basta apenas você estudar, você também tem que ter uma experiência de vida. E o tempo que eu passei com o seu Hamilton trabalhando foi um aprendizado de vida fora do comum. E me ajudou muito, inclusive, na minha profissão. Então, o orgulho é grande, que não só eu tenho, mas minha irmã também tem um orgulho muito grande, minha mãe também tem. Minha esposa, que era muito ligada a ele e tal, os netos. E ele incentivava muito o estudo, o diálogo, a conversa, a pesquisa. E isso deixa a gente muito satisfeito. E muito orgulhoso, porque ele era apaixonado por Cupira. Ele era um eterno apaixonado por Cupira. Então, era barrista, não gostava que ninguém falasse do município, falava de Cupira, ele defendia, dizia que Cupira era a melhor da região, não podia comparar com outra. Papai, ele participava muito da vida da gente, muito. Ele se sentiu muito orgulho quando minha irmã se formou. Ele sentiu muito orgulho quando eu me formei em Direito. Então, um momento especial foi naquele momento da colação de grau do meu curso de Direito, que ele estava presente, a família toda, a mamãe, e ele me deu um abraço muito grande e que me desejou muito sucesso na minha profissão. Ele defendia muito que a gente devia seguir a nossa vida tocando o nosso barco com a nossa profissão, como ele fez lá atrás. Não é? E eu, como primeiro, né, a entrar na área jurídica, ele tinha muito orgulho disso. E ele ficou muito feliz nesse momento da minha formatura. E outro momento que me deixou muito alegre, que também marcou muito, foi quando eu fui candidato a presidente da OAB de Caruaru, né? Eu fui presidente aqui por 2 gestões, e quando eu fui eleito a primeira vez, ele estava acompanhando o final da eleição e me deu um abraço muito grande. E disse que tinha muito orgulho de mim por seguir uma linha de conduta reta e por sair de Cupira e chegar a Caruaru e alcançar esse espaço. E me tornar presidente da OAB de Caruaru, que é significativo, não só do ponto de vista pessoal, como profissional. Então, são 2 momentos marcantes, que ficará comigo em minha mente sempre: o diálogo com ele, a conversa com ele e os conselhos que ele sempre dava. Ele era uma pessoa que
são poucos as pessoas formadas que têm o conhecimento que ele tinha. Por isso que a gente procura acompanhar um pouquinho do que ele deixou, para que a gente tenha a certeza de que está seguindo a linha que ele queria que a gente seguisse. Papai era um romântico, ele era um apaixonado pela música, era uma pessoa que gostava de fazer amizades, estava sempre presente em Cupira, gostava muito de estar em Cupira, gostava pouco de viajar, e quando saía queria voltar logo. Então era uma pessoa que tinha uma atenção muito grande com a família e que a gente gostava muito de conversar com ele, porque ele tinha um conhecimento muito. Eu tirava muita dúvida com ele. Muita coisa que eu queria saber, papai, isso até assuntos, informações internacionais, eu perguntava a ele. E eu nunca fiz uma pergunta para ele não responder, porque ele realmente tinha conhecimento. Então, era uma pessoa muito presente, era uma pessoa de um conhecimento muito grande, né? Apesar de ter apenas o ensino médio, era uma pessoa de conhecimento muito profundo. E por quê? Porque ele lia. Ele lia muito e lia tudo. Quando ele lá atrás, eu ainda muito jovem, ficava observando papai, ficava lendo o jornal com o dicionário de lado. Né? Ele ficava lendo as revistas da assinatura que ele tinha com o dicionário de lado, porque ele queria sempre aprender. Então ele aprendeu, ele descobriu, ele fazia palavras cruzadas, as mais difíceis que ele tinha, que eu não conseguia fazer nem as menos difíceis, ele fazia as mais difíceis. E deixou esse legado e de uma experiência muito grande que fortaleceu a nossa vida enquanto pessoa e enquanto profissional. Eu devo tudo a ele e a minha mãe, essa minha trajetória pessoal e profissional. Oh